Agora que a parte vai ficar legal, vamos lá apresentar a área de trabalho. Voltando, vai voltar para aparecer para vocês. Um minutinho só. Legal, já voltou a aparecer, compartilhado novamente. Um minutinho só. Legal, voltou a aparecer. Então, anteriormente eu estava falando, né, dos plugins que é possível colocar nessa minha suíte. E agora eu estou mostrando para vocês já a cara da suíte que nós montamos para a apresentação de hoje, tá? Então repare que no lado esquerdo da tela eu tenho as opções de voltar para aquela outra tela de soluções, tá? Da galeria de plugins. Só eu consigo mostrar também como que está o uso dessa minha plataforma, tá? Ali no último ícone do lado esquerdo. E é possível criar minha própria dashboard. Nessa dashboard inicial que vocês estão vendo, eles são relacionados às informações de cada plugin que eu fui selecionando para a apresentação de hoje. Então, nesse caso, eu coloquei Assessment do AD. Então, isso daqui, a partir do momento que eu clico nele, ele vai já me mostrar toda a tela do AD, de informações do AD. A tela de alertas e gerenciamento desses alertas. A tela de gerenciamento do anti-malware, tá? Aqui mais embaixo, eu estou mostrando a parte de Security and Audit, então ele vai mostrar para mim quais que seriam os possíveis ataques que aconteceram na minha rede. A parte de Update Management, então ele mostra o que eu tenho de máquinas que estão sendo... Um minutinho só que está cortando um pouco o áudio. Então, ele mostra os updates, tá? De cada máquina, de cada servidor que está sendo compartilhado aqui. Mais embaixo ele mostra, é claro, o health, a saúde, literalmente, dos meus agentes, se eles estão respondendo ou não, quais estão com problema. Mais embaixo tem a quantidade de logs que já foram geradas por isso daí. E, por último, eu tenho ali também as informações do Office 365. Então, a ideia aqui, eu vou abrir essas informações para vocês conhecerem. Um minutinho só que eu vou abrir algumas abas para agilizar o nosso processo aqui. Minutinho só, pessoal. Vamos dar um tempo aí para o upload ficar correto. Isso aí. Parte de segurança, estou abrindo aqui também para vocês. Vamos lá, parte de anti-malware também. Só para vocês. Tem que ser feito tudo na hora, pessoal. Aqui vai abrindo. Se for dar problema, tem que dar problema agora. Vamos lá. E por último, que eu vou apresentar para vocês também é o Service Map, que é uma solução muito legal. Legal também do Update Management. O que você está abrindo aí são todas as filters, interações, né? As interações. E funcionalidades que ele tem focado em segurança, certo? Correto. 100% com foco, tá? Em segurança. Por último aqui, Service Map. Vou deixar o bonitão por último. Então, conforme nós falamos anteriormente, tá? Conforme nós falamos anteriormente, a ideia aqui era realmente apresentar esses plugins e agora a gente vai abrindo plugin por plugin. Então, o primeiro plugin que nós vamos mostrar para vocês é o Patch Management. Imagina um grande WSUS, imagina um System Center, onde você opera aqui as integrações e as atualizações de segurança de cada servidor. E o mais legal aqui, Andreasi, é que nós não estamos falando apenas de soluções Microsoft, tá? Nesse caso, nós temos também um agente instalado no CentOS, nosso Linux aqui dentro, que foi feito apenas para esse exemplo, igual outros servidores aqui da Red Belt, onde você aparece no lado direito, na tela de vocês, que está faltando também updates para o Linux. Bastante update. Bastante update. Então, nesse caso aqui,
nós temos as nossas máquinas no canto esquerdo, onde ele mostra as máquinas realmente que estão com o agente instalado. E, de uma visão bem simplificada, ele já mostra o que tem de updates críticos que estão faltando nessas máquinas, updates de segurança e outros tipos de updates de melhoria. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falta de updates, né? Eu não estar compliance com updates, eu não ter a máquina atualizada, para as questões de segurança, isso é um problema? Muito grande, né? Isso daí é uma solução, é um problema gigantesco, que hoje grande parte de boots e de malwares, a gente está falando de ransomware e outros tipos de malwares, eles fazem infecção através de vulnerabilidades no Windows. Ah, mas o que vulnerabilidade tem a ver com os patches? As correções dessas vulnerabilidades, que são encontradas por hackers e pesquisadores, só são sanadas quando você se aplica o patch de update, tá? Ah, mas eu tenho aqui um Next Generation Fire, estou usando o exemplo Blue Code, Checkpoint, tudo aqui. Todos sabemos que existem exploits novos, chamados de Zero Days, que eles não possuem nenhum tipo de correção, tá? E nem de proteção para a sua exploração. Então essa visão aqui de patch é uma visão muito boa, e aqui é claro que nós estamos falando de servidor, mas se tivesse o patch instalado em máquinas, eu também teria todo esse tipo de visão. Que pode evitar um problema desse. Ele pode evitar um problema desse. E repara que eu acabei de clicar no primeiro servidor, tá? E aqui ele me leva para a visão do Log Search. Todo o OMS é baseado no próprio Log Search. O Log Search, para quem já trabalha com algum tipo de CIEM dentro do ambiente, o CIEM, para quem não sabe, é um correlacionador de eventos, de logs, ele lembra muito o próprio Splunk, tá? E outros módulos também de CIEM. Então, o Log Search, você tem todas as informações de cada tela do seu ambiente, ok? Então, voltando aqui novamente, eu tenho os updates do Windows, do Linux, eu teria informações aqui de updates de terceiros, você vai conseguindo configurar da forma que acha necessário, tá? E aqui tem a parte de deployments, né, onde eu consigo, junto com o System Center, integrar com o System Center, fazer o próprio deployment. A parte de gerenciar esses updates. Gerenciar, não apenas identificar o que está errado, tá? Mas também fazer o deployment dele. Tá bom. A pergunta aqui do Kellyton é: cada computador teria um client a ser instalado? Sim, cada computador tem um client. O client ele tem em torno de 20 megas, tá? Onde você pode fazer o update dele de forma remota, através de um deployment na rede. Mas sim, para cada servidor é necessário. Aí para Linux, mesma coisa. É uma linha de comando, tá? Simplesmente uma linha de comando, já que é um pacote. Então nós temos tanto a opção do RPM como pacote, também como a opção de um arquivo bash já pronto, tá bom? E sim, também podemos fazer o update de servidores Linux, tá? É claro que ele é compatível com alguns kernels, mas se a gente pegar os mais recentes, nós estamos falando de Red Hat, CentOS, Oracle Linux, Debian, então a gente tem grande parte dos Linux aí já integrados. E sim, ele faz o update. A gente recomenda ser feito o update de Linux via ele? Não, porque todos sabemos que o update de Linux é algo extremamente complexo, né? Dependendo do que você instala, dependendo do update que você faz, alguns serviços seus podem parar de funcionar, tá? Bom, do Update Management eu vou fechar essa tela aqui para a gente agilizar, então. Vamos agora por anti-malware, tá? Como esse OMS, esses agentes foram instalados no finais de semana, hoje ele já mostrou para a gente o que tem de Real Protection sendo configurado, habilitado nas máquinas, e quais máquinas não estão com isso. Ele mostra também quais são os tipos de agente que estão rodando. Então, no caso, nós colocamos das 10 máquinas que eles estão sendo monitoradas por o anti-malware, 9 delas estão usando o próprio Malicious Remove Tool, software, tá? E uma delas está com o Symantec Endpoint, que é para basicamente o antivírus. Qualquer informação, gente, que o próprio Symantec ou o próprio outro antivírus, Kaspersky, Trend, o que for, notificar de informação de vírus detectado, ele vai aparecer aqui pra gente, tá? Então, novamente, qual que é a ideia? É ter uma única console centralizada. E o mais legal é que, através dessa console, você pode colocá-la como uma console apenas de monitoramento. As pessoas que vão ter acesso a essa console
ela vai conseguir tanto gerenciar ou monitorar. Essa que é a ideia, você deixar ela também como monitoramento. Ok? Voltando aqui então, vamos para outro overview. Tá? Esse é o overview mais completo da ferramenta, tá? Que é um daqueles 4 principais pilares, que é o de Security and Audit. E é aqui, pessoal, que a gente demonstra todos os incidentes que foram detectados na sua rede. Tá? Então, dando um exemplo simples aqui, um minutinho só, eu consigo mostrar tudo o que foi identificado de errado nos meus servidores. Vamos dar um exemplo simples, tá? Eu vou, nesse caso, iniciar um brute force aqui na minha rede, tá? Estou abrindo aqui o CMD, o que eu vou utilizar para esse brute force? Vou utilizar literalmente o próprio Nmap, tá? E é claro que eu vou fazer o brute force dar certo, porque eu já setei, tá, Andreas? Eu criei um usuário administrator, esse usuário só tem realmente o nome de administrator, não tem privilégio nenhum, e eu já setei uma senha dentro dele, e dentro dessa senha eu coloquei ela no meu dicionário de brute force. Então, eu dei Enter aqui para vocês agora, o brute force ele é iniciado, tá? E a partir daí, o que ele gera de erro na minha rede? Ele vai gerar diversos, tá? A gente está falando aí de mais de 1000 tentativas de logon, só que tentativas inválidas de logon. Um minutinho só. Então, assim que o brute force... Tem que pegar o ar aqui, né? Que começa a falar e não para mais. Achei que você estava hesitando aí no... Nada, rapaz. Senão eu vou desmaiar. Preciso respirar aqui, senão não vai. Mas voltando. Então, o brute force já estava acontecendo na minha rede, ok? E é claro que daqui 1 ou 2 minutos ele vai informar que conseguiu ter acesso ao usuário e senha. E, olha lá, nesse exato momento... Ele já me informou que ele conseguiu ter acesso ao administrator com a senha que a gente setou, tá? Final arroba a senha. E qual é o impacto disso? Ele gerou diversas tentativas, tá? Então, voltando aqui para o meu ambiente, eu vou dar um F5 aqui. Ele voltou a carregar, ele vai atualizar aí para a tela de vocês. Um minutinho só. Legal, já voltou a aparecer. Ele está trazendo todas as novas notificações. E ele mostra aqui pra gente realmente o que aconteceu. Então, assim, os principais problemas, tá? Os issues, né? Os notables issues, ele vai mostrar realmente quais foram os principais ataques. Então, exemplo, accounts failed to logon, mais de 1000, tá? Computers with insufficient protection. Então, computadores estão com as proteções já do Windows de forma não configurada. Então, eu tenho que dar uma atenção a isso também. Pessoas que tentaram mudar a senha e não conseguiram. E tudo isso ele vai gerando gráficos e informativos para nós. Pô, Edu, Andreas, muito legal. O que mais eu consigo ver com isso? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tanto clicando em Accounts Failed ou aqui em Identify and Access. Eu vou clicar aqui no ícone que está aparecendo para vocês, 1,1K. E assim que eu clico, reparem que ele leva eu para uma outra console. Tá? Ele está abrindo aqui. Já carregou para vocês. E nesse caso, ele me mostra tudo relacionado ao meu AD com visão de segurança. Então ele me mostra que o guest, que foi um dos brute forces que eu estava realizando também, lá no meu dicionário, eu estava utilizando a conta guest, administrator e outras. O guest teve mais de 23 mil tentativas de ataques, tá? O administrator em torno de 314. E no lado direito ele mostra as máquinas que tentaram receber esse acesso. No caso, os EUs, que a gente colocou como nosso AD aqui, tá? O RHAS era um servidor nosso 2012 também. Nós deixamos ele, para vocês terem ideia, com o remote, propositalmente, é claro, numa DMZ interna aqui nossa, mas nós deixamos ele aberto com a porta 3389 de remote desktop durante 1 hora para a internet. Essa 1 hora foi suficiente para eles receberem 10 mil ataques externos de brute force, tá? Que foi um dos erros que apareceram lá. Ah, mas onde que você identificou esse erro? Calma, está carregando novamente aqui para mostrar para vocês. Um minutinho só. Enquanto carrega aqui, só para esclarecer uma pergunta que está sendo
recorrente aqui. O OMS, em relação aos clients que você comentou, Tá. ele tem 2 clients. Um é exclusivo para o Service Map. Um exclusivo para o Service Map, que é o que a gente vai apresentar mais para frente. Vai apresentar daqui a pouquinho. Todas essas outras funcionalidades que você mostrou até aqui, todas essas informações, elas são providas pelo cliente do OMS. Correto. Okay? Correto. Então, conforme eu falei anteriormente, que nós deixamos basicamente 1 hora, tá, aberto o próprio RDP nosso, do RHAS. Repara que isso aconteceu, claro, de madrugada, né? E o maior índice de ataque foi às 4h38. Ele veio trazendo essas informações de ataque. Houve uma outra pergunta aqui, tudo relacionado, pessoal, já deixando, tudo relacionado ao agente, ao OMS, Azure Security Center, nós vamos falar mais para frente, tá? Relacionado à compra, valores e tudo mais. Então aqui dentro ele mostrou essa tentativa de ataque. Conforme eu falei anteriormente, lembra que aonde nós clicarmos aqui, ele vai levar a gente para o gerenciamento de log. Então, dando um exemplo simples, gostaria de ter mais informações sobre esse ataque de brute force, que foi um ataque de RDP. Então, assim que a gente clica, ele leva a gente para o log search e ele mostra informações desse log, tá? Aonde que esse log aconteceu, onde esse ataque aconteceu, no RHAS, tá? A source foi um Debian que atacou, tem o IP dele, é claro, né? Ele atacou isso em 53 usuários. Desses 53 usuários, 52 não existiam, conforme mostra ali, não existem users, e apenas um usuário existia, que no caso é o administrador, que nós sabemos, tá? E o ataque durou em torno de 41 minutos, ok? E é claro que está no Security, eu posso ver tanto como tabela, ele vai me mostrar todos os ataques, que eu estou abrindo para vocês aí, carregando a tela de vocês, e também como lista. Mas legal, vamos voltar aqui. Enquanto volta, eu vou mostrar novamente aquele outro ataque de brute force. Então, legal, Edu, você mostrou ali, tá, pelo DOS, o brute force que você fez. E aonde eu consigo identificar que isso daí realmente foi feito a brute force? 23 mil tentativas de usuário, gente, todo mundo sabe que não é uma pessoa que errou a senha, né? É realmente um ataque. Então, eu clicando aqui no guest, para onde ele vai me levar? Novamente pro log search. E aqui dentro, ele vai me trazer informações desse ataque em específico. Abrindo aqui o ataque, um minutinho só. Então ele está me mostrando que o ataque foi na conta guest, tá? Nos erros, os erros porque é o AD, tá? O erro, ele gerou o erro, an account failed to logon, conforme vocês estão mostrando aí. E se eu mostrar show more, e mostrar mais detalhes, e abaixar um pouquinho, ele vai me mostrar quem foi o IP address que atacou, tá? Nesse caso, o 124. E aqui no ipconfig, tá? O 124 sou eu, conforme eu estou mostrando para vocês aí. Então ele dá esse nível de informação. Ele gera, ele captura os logs de segurança que são gerados nos seus servidores e essa console consegue ler de forma inteligente esses logs, tá bom? Andreas, eu tenho que falar mais rápido aqui, senão você não vai ter tempo de mostrar o seu aí, cara. Vamos lá, Duda, legal. Vamos lá. Em frente. Então, mostrando aqui, ele tem esse tipo de informação também. E é claro que eu consigo fazer uma leitura mais inteligente, já que ele permite eu colocar alguns tipos de alertas. O que seriam esses alertas? Eu consigo gerar, falar, olha, se tal usuário for tentarem logar com essa conta, vindo de tal e tal IP, me gera esse tipo de notificação. Pô, Edu, aonde eu consigo gerar isso daí? Realmente dentro do log search, tá? Eu consigo aqui ter um botão ali em cima de alertas, eu consigo gerar alertas que para minha rede são alertas importantes, que para o meu ambiente é um alerta que eu preciso muito dele. Legal, vamos sair daqui, tá? Para agilizar aqui. Overview de Office 365. Conforme o Andreas falou, ele me mostra todas as contas ativas, tá? Me mostra os shared points, atividades shared points, estão dizendo quem que escreveu, quem que mudou, quem que deletou. E no lado direito ele faz a integração do single sign-on, é claro, do Azure com Office 365 e outras atividades. E aí ele me mostra quem tentou deletar usuários existentes de determinadas aplicações, quem fez updates de usuários, quem fez o logon correto. Todo tipo de logon, atividade de logon, no meu Office 365 eu consigo puxar para cá.
Igual aquele outro que eu estava mostrando para vocês, de identidade e acesso, é a mesma coisa. Se eu quiser logar, monitorar todo mundo que faz logon na minha rede, é possível fazer, tá bom? Ok? Esse aqui vamos passar um pouquinho mais rápido. Eu quero mostrar para vocês agora, pessoal, é o meu xodó, tá? Esse daqui, para a área de segurança, por uma inteligência em cima dos seus processos servidores, é algo muito, muito legal. Um minutinho só, deixa eu fazer um update aqui. Tomar uma água também, né? Parece uma matraca, não para de falar. Agora é onde a gente entra com o Service Map, que é onde eu comentei que a gente precisaria aqui de um agente específico, que é um agente só do Service Map, né? Então, tudo que o Eduardo vai demonstrar aqui agora é possível graças à instalação de um agente do próprio Service Map, ok? Excelente, meu caro Andreazzi. Pessoal, vamos lá. Vou tentar resumir de forma bem simples aqui o que é o Service Map. No lado esquerdo, nós temos então os servidores, tá, que possuem o Service Map instalado, o agente do Service Map. No canto central é a informação que eu vou falar já que é o intuito do Service Map. E ao lado direito são as informações daquele no servidor que eu estou monitorando. O que é o Service Map? A partir do momento que eu instalei ele em algum servidor, ele consegue, pelo próprio nome dele diz, ele consegue mapear todos os processos rodando na minha máquina. Pô, o que isso tem de interessante? Tudo. Resumindo, é tudo. Exato. Por quê? Qualquer tipo de backdoor, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de arquivo malicioso que for inserido no seu servidor, para terem acesso remoto ou até local na sua rede, uma escuta dentro da sua máquina, o Service Map consegue mapear. Tá? Então ele mapeia, o que é mais legal, ele mapeia primeiro os processos, da forma que está ali mostrando para vocês, no central da tela. No lado esquerdo ele mapeia os clientes que estão instalados, que estão conectados a esse processo. E no lado direito, porta, servidores que estão sugando esse processo. Para eu tentar explicar isso de uma maneira mais simples, eu vou fazer um ataque no Apollo, tá? Eu vou, como se fosse realmente um backdoor no Apollo, e vou mostrar para vocês qual que é o intuito disso, tá? Então vamos dar um exemplo. Abrir aqui o Remote Desktop do Apollo, tá? O que é essa linha de comando? O NC é o Netcat, tá? É um programa muito conhecido no mundo Unix, Linux em geral, que ele tem como intuito, ele serve desde para abrir uma porta, quanto para fazer um port scan, para enviar documentos. Ele é um programinha bem completo. Hoje, 70% dos antivírus aí identificam ele como malicioso. Já outros identificam como uma suíte de ataques, tá? Então, nesse caso, eu estou usando a abertura da porta 444 localmente, e assim que a pessoa se conectar nessa porta 444, eu vou ceder para essa pessoa o cmd.exe, ou seja, o bash do Windows. Se fosse no Linux, seria /bin/sh ou /bash, dependendo da versão. Então, nesse caso aqui, tá, eu estou abrindo a porta, já fiz a conexão da porta, tá, só para vocês entenderem. Legal, Edu, como será? Então, eu estou abrindo remoto no Apollo, ok? Vou minimizar tudo aqui. Um minutinho só. Estou abrindo o PUT, tá? Para quem não conhece, ele é um programa para conexões remotas, seja de Telnet, SSH e tudo mais. No caso aqui, vou selecionar o próprio Telnet, já que a conexão que eu estou usando não é de conexão criptografada, nem no protocolo de SSH. Coloco o meu servidor aqui, Apollo, e a porta 4444. Volta ali só para eu ver. Um minutinho só que vai aparecer para vocês. Legal, apareceu o Apollo. Dou um open, tá? Então o Apollo, na verdade, é o IP 123. Eu poderia botar IP ou hostname com toda a minha rede. Dei o IP, reparem que assim que eu abri a conexão, o que ele me trouxe, pessoal? Ele já me trouxe o bash do Windows. Está carregando aí para vocês, vai aparecer. Legal, então a partir daqui, e lá no Apollo, o que ele mostra no Apollo? Voltando para o Apollo. Reparem que ele mostra que houve uma conexão do RedSafe 124 ao IP 123. Então, voltando aqui novamente. Hostname. Reparem que ele me retorna como Apollo, ou seja, ele está ali dentro.
dir, você teste o NC rodando. Daqui para frente eu consigo ter acesso privilegiado ao servidor. Pô, isso daqui, Next Generation Fire, IPS, dependendo da forma que está configurado, sim, ele notifica, ou dependendo da porta da informação que é gerada, ele não faz a notificação. Legal. E o que o Service Map faz com isso? Vamos pegar aqui os last 10 minutes. Então, eu abri o Service Map, tá, Andreasi? Ali do próprio NC, do próprio Apollo. E reparem, pessoal, que ele já gerou para mim o NC. Ele já identificou o processo NC. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, ele já está mostrando aqui para mim o quê? Ó, um processo NC foi aberto no seu sistema. Reparem que até a faixinha vermelha foi incluída no Service Map. E ele está falando que tem um cliente conectado. Pô, mas o que é esse NC? Vamos supor que eu não conheço, eu não tenho a menor ideia. Eu clico em cima do processo. Olha que legal, vamos lá. Eu cliquei em cima do processo. E no lado direito ele já me trouxe as informações desse processo. Eu cliquei ali para trazer mais propriedades desse processo. E olha que muito interessante. Ele vai me trazer realmente tudo relacionado ao processo. Ah, se é um vírus, se é alguém copiando dados da minha máquina. Repare que ele me trouxe até a linha de comando que foi utilizada para esse processo. Então, se tem alguém copiando dados da sua máquina, se tem alguém copiando qualquer tipo de informação, o Service Map traz, tá? Tanto para o Windows quanto para Linux. No Linux, ele é um agente também rodando. As versões de kernel que eu falei são as mesmas, tá? Compatíveis. A forma de instalação é muito simples, a não ser quando dá um crash, que aí o problema é mais embaixo. Mas voltando, então ele tem ali as informações, qual é o usuário que está rodando esse NC, lá na máquina host, tá? E aqui ele mostra o cliente. Pô, se eu clicar no cliente, o que ele me traz? Ele me traz, literalmente, vai atualizar ali para vocês, qual que é o IP address, tá? Que está conectado, e a porta. No caso, sou eu. Então, dá para vocês terem ideia de quão poderosa é essa ferramenta. Mais embaixo, ele tem também o Terminal Service, tá? Mesma coisa, pessoal. Ele mostra a linha de comando, que serve ao Terminal, que é do Terminal Service, que é a mesma feita pela Microsoft, é claro. Então, pô, Terminal Service. Será que tem algum vírus rodando com esse nome? Pela linha de comando eu consigo identificar. E um cliente conectado. Sou eu, estou conectado no Remote Desktop, igual está mostrando aqui, tá? Na máquina de Remote Desktop. Tudo isso serve, ó pessoal, falta 9 minutos, vou acelerar aqui. Tudo isso serve tanto para HTTP, HTTPS, qualquer tipo de processo na máquina, tá? E repare que no lado direito tem toda a parte de ícones para fazer, talvez, correlacionamento de dados, seja para correlacionar aquele serviço com algum IP. Um exemplo, o NC eu até autorizo, se vier desse IP. Se não vier desse IP, me notifica. Tudo isso é possível fazer, tá? Então, voltando, Andreasi, passar a palavra para você rapidamente. O MS Security, pessoal, eu mostrei aqui para vocês, basicamente, de 10 a 15% do poder dele, de você identificar e monitorar a sua rede, tá? As mais poderosas, no meu ponto de vista, o próprio MS, nessa parte de Security Audit, tá? A parte de identificar o acesso, de identidade e acesso, para mim, que eu estou até com o mouse em cima agora, é uma das mais importantes, e Service Map. Eu estou falando aí de 3 plugins que, com eles em sua rede ou em servidores extremamente críticos, é algo que torna o seu ambiente muito mais seguro com as normas e compliance. Pessoal, é isso, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Andreasi. Desculpa aí se eu exagerei um pouquinho aí no papo. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouco a desmistificar o que é o MS e com a visão de segurança. Legal. Você vai embora não, você fica aí. Parece que você está se despedindo já, mas... não, depois eu vou mandar um beijo para todo mundo. Beleza. Bom, você falou muito do OMS. E aí legal. Quando a gente fala de proteção no Azure, obviamente o OMS ele é também super importante. Até porque a gente sabe que o OMS ele se estende aí para servidores Linux, servidores Windows e plataformas que não são necessariamente
o próprio Azure, assim como a AWS, assim como o ambiente local e qualquer tipo de virtualizador aqui também. A gente está falando de Hyper-V, VMware, ou seja, eu posso instalar o cliente do OMS aonde eu quiser. Excelente. Okay? Quando a gente vem para o mundo do Azure, né, para os recursos de infraestrutura e também de plataforma como serviço dentro do Azure, a gente tem a possibilidade de usar também o Azure Security Center. O Azure Security Center, ele nos proporciona aqui uma segurança direta dentro dos meus recursos do Azure. Entendi. O Azure Security Center precisa de agente? Não. O Azure Security Center, ele vai analisar um ambiente de Hyper-V, VMware, AWS, etc? Não. Ele vai ser focado dentro do Azure. Então eu não consigo ter um servidor on-premise e falar que o Azure Security Center vai monitorar? Não. Excelente. Para isso a gente tem o OMS. Tá. Então a gente pode dizer aqui, afirmar que nós estamos falando hoje de duas camadas de segurança, correto? Nós estamos falando da camada de endpoints, servidores, e a camada que é muito importante também de infra. De toda a minha infraestrutura no Azure. Excelente. O que entra de pacote, sai de pacote. Muitos me perguntam o seguinte, eu preciso ter a proteção do Azure Security Center e do OMS também? Tudo vai depender dos seus objetivos finais. O Azure Security Center, ponto muito importante, eu já estou na tela dele aqui, ele já está implantado. E um ponto muito importante, quando eu entro aqui na parte de políticas, né, onde eu realmente vou aplicar as minhas políticas de segurança dentro do Azure Security Center, eu preciso ter em mente duas coisas. Aqui ele já está ativado, okay, na minha subscription, ok? Eu preciso, como eu disse, ter em mente duas coisas. Hoje ele pode ser ativo por subscription ou por resource group. Então, eu não aplico a minha segurança do Azure Security Center por recursos de forma individual, né? Então, assim, essa VM sim, essa VM não, essa VM sim, essa VM não. Okay. Não é assim que funciona. Então, hoje eu aplico ou por subscription, ou seja, aquela subscription inteira vai ser controlada e vai estar segura usando... a minha Siri, ela aparece. Ela aparece na conversa. Então, ou por resource groups. Esse é o primeiro ponto. Okay. Tá? Porque hoje, dentro da minha arquitetura de Azure, da minha organização dos recursos computacionais no Azure, usar os resource groups de uma forma organizada, de uma forma inteligente, faz parte também de boas práticas e isso vai fazer total diferença quando a gente for aqui para o Azure Security Center. Bom, dentro das políticas, né, aqui eu tenho os meus resource groups, eu vou pegar aqui um resource group de VMs, e dentro dos meus resource groups, como eu disse, eu vou dizer se ele é herdado, ok? Ok, tá tudo certo. Ou se ele é exclusivo. E aqui embaixo, né, ou herdado ou exclusivo. E aqui embaixo eu vou ter as minhas políticas de prevenção. Nas políticas de prevenção, veja que eu tenho a opção de ativar ou desativar. Geralmente a gente deixa tudo ativado, tá? E eu tenho aqui atualizações de sistemas operacionais, muito parecido com o OMS Security também nesse caso, tá, porque ele vai checar se está atualizado ou não. Se houve algum tipo de vulnerabilidade do sistema operacional, então ele vai receber aqui recomendações de vulnerabilidade de sistemas operacionais, que é baseado em algumas coletas, como a gente já comentou anteriormente, de Big Data da Microsoft, de uma inteligência que está por trás aqui da própria Microsoft. Ok. A gente vai ter o Endpoint Protection, mesma coisa, e por aí vai. Criptografia de disco, grupos de segurança de rede, tudo isso aqui pode ser ativado. Alguns pontos aqui são super interessantes, como a parte de firewall de aplicativo web, mais conhecido como WAF, né? Correto. Isso é muito legal, viu, gente? Os maiores ataques hoje a gente pode dizer que são sim em aplicações web. Exato. O Azure ele já permite eu plugar minhas aplicações com o Web Application Firewall dele. Isso é claro que eu não consigo customizar de forma alguma o Web Application Firewall. Ainda não. Ainda não, vai vir ainda, mas é algo muito, muito legal. E tanto o WAF, né, que é o Web Application Firewall, quanto o Firewall de próxima geração, Next Generation Firewall, são recursos que não estão protegendo
a minha infraestrutura como serviço. Estamos protegendo também a minha plataforma como serviço. Ok. Então, aqui, como você falou de aplicações web, né, eu tenho o WAF aqui também para fazer as proteções em minhas aplicações web. Então, quando a gente fala de Azure Security Center, a gente foge um pouco dessa característica de servidor, cliente e uma base de dados onde eu tenho ali um monte de informação. Eu já estou protegendo de forma nativa com os insights providos pela própria Microsoft todo o meu ambiente. Tá. Andreas, só deixar claro aqui, pessoal, já são agora 1 hora, né? Claro que a gente acabou passando um pouquinho do tempo, mas a ideia, para quem puder continuar claro, é ótimo, tá? Continua com a gente aí. Quem precisar sair, nós vamos disponibilizar depois um link, né? Um link dessa última gravação. Aqui a gente demora mais 3 minutinhos. É realmente bem rápido aqui. Segura a ponta aí, pessoal. Sei que tá com fome, mas... A explicação. Também tô com fome, hein? Então, aqui ele vai trabalhar de uma forma onde você vai visualizar as recomendações. E aqui eu já consigo ver um monte de recomendações que ele me dá aqui para o ambiente. Como, por exemplo, eu não ter endpoint instalado. Isso é muito bom. Né? Olha, você não tem endpoint, você não habilitou auditoria e detecção de ameaças em servidores SQL. Né? Aliás, ele tem lá nas políticas uma proteção de SQL. Só que eu estou falando de Azure SQL. Okay? Muito não importante, SQL on-premise. Instalado na máquina e tudo mais. Eu estou falando dos serviços do Azure SQL. Tá. Então, só para reforçar, pessoal, tudo que nós estamos mostrando relacionado ao Azure, não ao MS, tá? Ao Azure, tudo é focado apenas com solução da própria Azure, tá? Não é preciso fazer nada on-premise ou de outra rede. Exato. E aqui ele vai identificar que eu preciso habilitar auditoria de detecção de ameaças em banco de dados, habilitar a criptografia. E muitas vezes essas recomendações são recomendações dadas aqui pelo Azure, você pode perfeitamente ignorar essa recomendação. Okay. Como, por exemplo, eu não quero criptografar esse storage. Tá? Hoje eu tenho aqui 18 contas de storage nessa subscription e eu não criptografei nenhuma. E ele me aponta isso aqui como uma possível falha de segurança e me recomenda. Tá? Assim como ele diz aqui que eu tenho vulnerabilidades em 6 máquinas virtuais. Tá? São baixas e aí eu posso aqui clicar e entender um pouquinho mais sobre essas recomendações. Então aqui eu tenho Force Shutdown, Load Anyone Load Device Drivers e assim por diante. Com isso, eu consigo ter uma visão de segurança de todo o meu ambiente. Então aqui eu vou pular essa parte de Partner Solutions, que nada mais é do que conectar soluções de parceiros aqui também. Uma Trend, uma ForcePoint, que é muito forte nesse sentido. Eu poderia também integrar com soluções de terceiros. Excelente. Aqui o Azure Security Center. E aqui eu tenho também uma visão geral dos meus recursos computacionais e uma visão um pouco mais organizada aqui de como que eles estão. Então eu vejo que todos os recursos que eu tenho aqui, eles estão sendo monitorados, alguns estão aqui com alerta, provavelmente com o serviço estopado, e as criticidades que eu tenho em cada um dos pilares, ok? Ou seja, claro, a gente tem pouco tempo aqui para ir mais a fundo, mas o Azure Security Center, ele me dá todos os insights, ok? De segurança para o meu ambiente. Então eu consigo checar de uma forma bem fácil, muito fácil, como que está a segurança do meu ambiente de Azure e quais são as recomendações que a Microsoft me dá para manter o ambiente mais seguro. Olha o brute force aí que aconteceu. Exatamente. Quando você faz esse brute force, ele já vem aqui e já diz, né, que houve uma falha. Então, lembra quando a gente estava falando daqueles approach de segurança, né? Como que você protege, detecta e responde? Aqui eu acho que é um bom exemplo. Excelente. Né? Assim como a gente diz, né, a gente consegue detectar o que aconteceu aqui dentro dos meus recursos computacionais e depois, claro, né, eu trabalharia aqui ou num plano de resposta ou eu já entendo, já tenho uma visão aqui que eu estou protegido porque por algum momento esse brute force falhou, ok? Muito então, assim, a detecção e mais o histórico que eu tenho
do meu ambiente a nível de segurança, ele é muito bom. E aqui em visão geral eu tenho um consolidado, né, de todas essas informações, onde eu posso de forma rápida aqui clicar em política e enfim, assim por diante eu posso ir navegando aqui por todos os pontos. Para fechar, último ponto, totalmente integrado com o Power BI. As duas ferramentas, né? As OMS duas, e Security Center. ok. E aqui eu também tenho integração de logs, que nada mais é do que a integração aqui com o meu serviço, por exemplo, do OMS, que eu poderia vir aqui e jogar todos os logs para que o OMS me desse uma resposta, tá? Tá vendo que ele está fazendo a integração com o CIEM, né? Também faz com o CIEM. Assim como o OMS pode ser o meu CIEM, eu também posso integrar direto com o meu próprio CIEM. Só para vocês entenderem, tanto o OMS quanto o Azure Security Center, eu consigo direcionar servidores de syslog que existem na minha rede. Então, tem um servidor de syslog Linux, onde ele captura todos os logs para esse correlacionamento de dados. Eu consigo também sugar dados desse syslog, tá bom? Exatamente. Bom, então, para a gente fechar aqui o nosso... onde nós estamos aqui? Isso. Para fechar o nosso primeiro dia aqui de conteúdo, o que nós mostramos para vocês foi o seguinte: a gente tem o OMS como uma solução, vamos dizer assim, mais completa, para atender o meu ambiente local e também para atender o meu ambiente de nuvem. E nós temos uma proteção dentro do Microsoft Azure que é nativa para fazer a proteção do meu ambiente de Azure, né? Minha tanto plataforma como serviço, como infraestrutura como serviço. Ok? Maravilha, Andreas, maravilha. Bom, acredito que a gente conseguiu, cara, por um milagre a gente conseguiu quase caminho do tempo, né? Exato. Pega dois probleminhas de rede aí. Maravilha. Estamos abertos agora, pessoal, a perguntas, tá? E é claro que tá aí também os nossos e-mails, para quem quiser enviar algum e-mail, tá com um pouco de vergonha de perguntar para todo mundo aí, fiquem à vontade. O Roger aqui, tá? Ele lançou duas perguntas. Vamos lá. O Update Services tem alguma forma de integrar com o WSUS interno para colher informações de estações de trabalho? Não é o objetivo dele, né? Como ele tem um agente dentro da máquina, esse agente ele é capaz de dizer se aquela máquina, né, aquele servidor, até a estação de trabalho, tá? Se for instalado o cliente, tá, se aquela máquina tem ou não tem os updates, principalmente os updates críticos de segurança. Então, assim, ele não tem integração com a WSUS, e ele também não vai, de alguma forma, olhar o meu parque inteiro. Não é muito esse o objetivo. O objetivo é mais tratar os agentes, os servidores, né? Tá. Então, assim, ele vai poder dizer o que falta e o que não falta em relação aos updates. Tá, mas eu consigo também instalar por ele, se tiver integrado. Você consegue fazer integrações. Legal. O OMS não vai ser a ferramenta de distribuição de updates, com certeza, mas assim como ele integra com o Azure Backup, com o Azure Disaster Recovery, ele tem várias integrações. Power BI, uma das integrações que você até mostrou naquela tela é com o System Center. Tá. A segunda pergunta é anti-malware. Tem alguma integração disponível com outros fabricantes? Na verdade, você pode imaginar aí que todos os fabricantes de antivírus hoje conhecidos está integrado, mas a integração que existe se eu tiver um Kaspersky, um Symantec, um Trend, um Node 32, Z7, que é o mesmo, né? E outros, se esses outros antivírus identificar algum tipo de ataque, malware, o que for, além de você notificar no antivírus, o OMS também consegue puxar isso e mostrar para você. Eu vou conseguir mandar reparar, colocar em quarentena? Não consegue. O OMS, na parte de anti-malware, ele é mais para trazer informações da sua segurança, do seu compliance, tá bom? E aí, na parte do Azure Security Center, é importante dizer também que não é necessário a instalação de um endpoint Microsoft, ok? Aquele endpoint que quando ele diz que falta um endpoint, é qualquer endpoint. Qualquer endpoint. Isso, na verdade, qualquer solução aí de endpoint. Tamo junto, Roger. Obrigado a você. Obrigado, Roger. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, caso não tenha nenhuma pergunta agora, nesse momento, aproveito aqui para agradecer o tempo de vocês e amanhã
ao meio-dia, nós temos mais uma sessão da Semana de Segurança Microsoft. Qual que é amanhã? Amanhã nós vamos falar de Windows 10, ok? Tá. O Windows 10, para quem não conhece, um minutinho só. O Windows 10, para quem não conhece, a parte de segurança dele, ele tem DLP integrado, tá? A gente tá falando do Windows 10, o mais completo, né? Exato. Vamos destacar os recursos de segurança. Então tem bastante coisa que ajuda, tá? Na parte de segurança. Criptografia, DLP... Principalmente parte do Windows Defender nova. Nossa, não, tá bem legal, tá bem diferente. Bom, pessoal, obrigado. Bom almoço para vocês. A gente se vê amanhã. Esse conteúdo vai ser disponibilizado... Boa pergunta. Bom, geralmente é disponibilizado nas redes sociais da Red Belt. Fiquem de olho aí no Facebook. Provavelmente o time de marketing aqui vai disponibilizar o link para os nossos canais. Nós temos canais de YouTube também, então deve estar disponível lá as gravações, ok? Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu, Até André. amanhã. Foi top.